serás uma bênção. Agora bate a mão no seu peito assim, com bastante força, bastante ímpeto e fala assim: eu sou uma bênção. Uma bênção. Para a honra de Deus Pai. Para a honra de Deus Pai. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor, pode se sentar. A Bíblia vai dizer para nós e contar uma narrativa de uma história muito linda, fabulosa, a respeito de um homem chamado Abrão. Abrão, um homem comum, assim como você e eu, comedor de arroz, feijão, não sei se lá tinha ambu naquela época, né? Mineiro, Abrão não era mineiro, ambu um prato mineiro, né? Não sei se tinha mais. Um homem comum, igual você e eu, que tinha a sua profissão e tinha que trabalhar para sustentar a sua família. Um homem que era herdeiro de uma empresa, já vista que o pai de Abraão, ele tinha uma empresa, ele era escultor de imagens, de ídolos. Abraão, ele já tinha na sua vida uma veia empresarial. Um homem que não era nenhum qualquer por aí, já tinha sua estabilidade financeira. Um homem que, aparentemente, olhando para ele não tinha necessidade de nada. Tinha a sua esposa e Abraão era um cara que, observando nós, a sociedade de hoje, já tinha sua vida estabilizada. Mas aprove um dia em que o Senhor Deus, ele aparece para Abrão e chama Abrão. E ele fala com Abrão assim: Abrão, eu quero que você saia do meio da sua parentela. Eu quero que você saia dessa terra. E eu quero que você vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha que Abraão até então não servia ao mesmo Deus que você e eu. Hoje nós conhecemos o Deus e atendemos o chamado dele pela fé. Só que Abraão não tinha nada disso com ele. Abraão não conhecia esse Deus que nós conhecemos. Abraão não tinha uma Bíblia que regia os passos dele. Um determinado homem, num determinado momento da história, numa cidade chamada Ur dos Caldeus, um homem que tinha sua vida voltada para a idolatria, ele resolve dar ouvidos a uma chamada, a uma voz em que ele mesmo não sabia de quem. Ouviu Abraão a voz, mas quem fala comigo? Ouviu Abraão a voz ecoar, mas de quem é essa voz? Abraão então entende que essa voz só podia ser do Todo-Poderoso. Abraão ele consegue entender que aquela voz que ele estava ouvindo era uma voz diferenciada de todas as vozes que ele estava acostumado a ouvir. Abraão ele entende que a voz que falava com ele era uma voz tão poderosa que fez com que ele mudasse a sua vida do dia para a noite, da água para o vinho. Abraão entende que quando ele ouve aquela voz, a vida dele está prestes a ser mudada. Então Abraão, ouvindo aquela voz, por meio da fé, ele resolve então atentar e obedecer aquela voz. Eu quero que os irmãos imaginem você, cada um aqui, você, em pé no meio do nada, e uma voz soa no seu ouvido. Você em pé no meio do nada, ouve uma voz, e você então entende que aquela voz não é a voz da sua consciência, é a voz de um ser superior, porque essa voz ela te causa temor.
coisas terrenas, mas também as coisas celestiais. Abraão resolve dar ouvido àquela voz. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É interessante quando eu penso na fé, observando os passos